Bom dia, pessoal. Eu acordo cedo, né? Porque sempre eu acordo bem e disposto, né? Para a vida, né? Graças a Deus, né? Isso a gente trabalha diariamente para que possamos despertar em um amanhecer sempre de bem com a vida, né? Se você não está com dinheiro no bolso, não tem problema. É importante você estar com saúde, é importante você estar em plenas condições de atuar e enviar, praticar, né, executar suas ações sociais positivas, né? Isso que é importante. Agora, dinheiro você vai correr atrás, né? Por isso que você procura mecanismos, né, para poder ver qual é o lado que vai lhe direcionar para você conquistar, né, um salário a mais, né? Ganhar um valor a mais, pode ser em uma outra modalidade de trabalho e assim sucessivamente. Quando eu escolhi pedagogia, né, para fazer, eu já vinha querendo fazer pedagogia há muito tempo, né? Certo? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Eu já tinha uma noção de pedagogia, né? E quando eu trabalhei a educação profissional na LDB, me deu uma noção todinha de pedagogia, né? Mas eu procurei pesquisar outras coisas para poder adentrar, né? Mas passou um tempo, mas conseguimos adentrar na área, né? E dentro de pedagogia, da área da pedagogia, né, da formação em pedagogia, ela é um mundo em conhecimento. Para quem não sabe, ela é um mundo em conhecimento, né? E para você ter uma ideia, eu consegui aprender umas técnicas dentro da área que eu não conseguia antes, nem rascunhar praticamente, não conseguia. Não é desenhos, né, específico, não. Mas quando eu comecei a trabalhar a disciplina na época, eu comecei a ter algumas técnicas, né? E hoje, praticamente, você consegue criar alguns desenhos pelas técnicas que foram informadas dentro do curso de pedagogia. Uma outra coisa que nos deu uma direção também foi a disciplina História do Pensamento Filosófico, né? História do pensamento filosófico, muita da gente se reservava, a pessoa queria saber só do diploma, não queria saber do conteúdo, né? Para muita gente ali era só o diploma que importava. Conhecer assunto, não, era só uma passagem para no final do curso sair com o diploma na mão e pronto, né? Mas eu queria aprender um pouco mais, né? Mas sempre eu tinha uma informação de dois professores que diziam assim: o aprendizado vai ser na prática e o aprendizado vai ser no meio de pesquisa. Ali é que você vai construir o seu pensamento total, né? Então você não pode parar aqui, né? E uma professora sempre nos dizia, professora Sônia, eu sempre falo dela. A professora Sônia é uma das educadoras que trabalha dentro da Academia de Polícia ali em Marituba, né? Tá? E ela sempre dizia: seu Carlos, diz uma coisa para você, nós terminamos uma graduação e ainda saímos desinformados, né? Você vai ter que conquistar espaço, você vai ter que pesquisar, você vai ter que procurar, você vai ter que se especializar e você não pode parar. Na medida que você procurou a área da graduação para ser o seu ponto de partida para as suas ações profissionais, então você não pode parar, porque se você parar, você vai incluar, né? Se você parar, você vai declinar. Então a sua graduação tem um conjunto de pontos de partida para você direcionar a sua formação. História do pensamento filosófico é uma história que trata especificamente, né, da crítica, do pensamento, da arte em movimento, da arte, né, de todos os meios de arte, né? Ela também tem esse lado, né? E eu vinha já rascunhando alguma coisa, né? E sempre adentrando, falando algo, as pessoas achavam eu chato, porque eu sempre me metia em alguma coisa. Tinha gente que dizia assim: esse cara é chato, esse cara se mete em tudo, esse cara é um perigo, esse cara se mete em tudo. Não, só que tem detalhe.
Você tem uma formação, pode ser até técnica, né? Você não é melhor do que ninguém, mas você vai ter a sua liberdade de expressão, desde que você não ofenda ninguém. Você vai ter a sua liberdade de atuar, pode ser socialmente, né? Profissionalmente, familiarmente, né? E dentro em toda uma sociedade, né? Por isso que nós fomos presenteados e agraciado de hoje ter uma tecnologia de ponta, né? De ter um computador de bolso, que é o nosso smartphone, né? Hoje você tem um aparelho que lhe dá um mundo nas suas mãos, né? Que se chama o mundo virtual, né? E quem não aproveita isso, né? Muitas das vezes não vai poder, né? Estender mais, né? Os seus conhecimentos, né? Então, por isso que foi uma luta incansável para poder colocar, né, esse computador de bolso nas suas mãos, né? Porque eu, quando estudei no ensino fundamental 1, lá no Rosalina Cruz, onde a minha mãe trabalhava lá também, era funcionária pública, né? Nós não tínhamos isso, né? Nós tínhamos as folhas de papel com pauta, que tudo a gente escrevia nela praticamente, né? Alguns tinham os cadernos, que a gente tinha condições de comprar um caderno bacana, e não tinha, andar com folha de papel, né? Então nós não tínhamos isso, né? Se tinha o telefone convencional, não se tinha o telefone celular, né? Então nós não tínhamos uma tecnologia que nos desse condições, né, de hoje conhecer mais, aprender mais, realizar mais, informar mais, né, se relacionar mais, né? Então nós somos agraciados e presenteados com a tecnologia de ponta, né? Falar, comentar, uma das vezes fazer uma certa crítica, até dentro de um processo educacional, de uma educação diferenciada, né? É uma coisa, né? Mas falar de você é outra coisa, né? Eu também, além de elogiar certos artistas, né? certos profissionais da área da cultura, né? Eu também tenho 3, estou na 4ª agora, eu tenho 3 músicas prescritas já, né? Como eu disse, ano passado eu fiz um comentário dessa natureza e eu disse que eu precisava registrá-la, né? Eu fiz eu digo assim, eu dei uma palhinha no ano passado, né? De uma que eu vou daqui a pouco colocar o nome dela, tá? E com isso, as pessoas pensam que a música é um desabafo sentimental também, né? Mas ela é a arte em movimento do seu pensamento, né? Da sua vida social, familiar, profissional, né? Então a música, você joga tudo aquilo ali, né? Deu toda a sua vida naquela música, né? E por isso às vezes as pessoas não entendem, né? Agora tem muitas pessoas que fazem algumas músicas que se torna inadequado a uma sociedade, mas como o sistema de cultura acha que aquilo ali é uma liberdade de expressão e um desabafo sentimental, muitas das vezes as leis não bloqueiam aquele tipo de música, não censura, que chama, né? Então por isso eu sempre criei eu sempre rascunhei aqui, eu tenho 3, né? Eu tenho uma que o nome se chama Cidadão Desesperado, né? Era um pedido de socorro, né? Tá? Mas eu não coloquei pedido de socorro, coloquei Cidadão Desesperado, né? Tá? Eu tenho uma outra aqui, eu vou tratar cada uma delas, o assunto, né? E eu vou explicar, né, qual é a situação delas, entendeu? Então, voltando só um pouco, né? Trabalhar a área da pedagogia foi uma coisa muito construtiva, um aprendizado diferente entre as disciplinas trabalhadas, né? Quando adentramos uma área, nos deparamos com várias disciplinas, cada uma com a sua natureza, né? E por isso, às vezes, você pode até chegar a ter uma certa dificuldade, né? Mas a professora sempre nos dava uma orientação. Nossa professora que tinha lá, a professora Sônia, ela estava terminando doutorado, né? E ela sempre dizia:
Carlos, a dificuldade é social, né? Ter uma dificuldade é uma coisa normal dentro de um aprendizado. Você está dentro de um laboratório técnico, né? Do processo de uma educação, do processo de aprendizado a adotar uma educação de qualidade diferenciada numa sociedade. Então, por isso, você vai ter dificuldade, né? Mas as dificuldades vão ser desenvolvidas, desmembradas ao longo da sua trajetória, né? Ter uma dificuldade numa disciplina, às vezes ficar numa disciplina não é o fim da situação, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é trabalhar vocês para que no final vocês consigam sair daqui motivado, né? Então nós tivemos uma equipe de professores, professores extremamente técnicos, né? Tivemos o professor Hamilton, né? Que além de trabalhar como professor, trabalhava na Secretaria de Educação. Tivemos a Sônia, né? Que além de trabalhar como professora na Unip, trabalhava na Academia de Polícia, né? Era educadora também lá. Tivemos a Andréia, né? Que trabalhou políticas e organização com a gente, né? Uma professora também, que se formou, né? E também adentrou ao órgão público, né? Tivemos o Rogério, que você não dava nada pelo Rogério. Quando o Rogério chegou, o Rogério tinha aquele regime, mas o Rogério era de uma técnica diferenciada dentro da sala de aula. Aquele cara, eu aprendi muito com aquele cara, aquele professor. Eu aprendi muito com o Rogério. O Rogério, somente ao falar, né, muita da gente ignorava o Rogério na sala de aula, mas o Rogério era de um lado profissional diferenciado. Ele tinha técnicas que você jamais imaginava que aquele professor ali, naquele jeitão dele, poderia lhe informar algo que você desconhecia mesmo dentro da área da educação, né? E dentro da área da arte em movimento, né? Entendeu? Então, eu consegui aprender muita coisa ali dentro, né? E ali dentro a gente conseguimos desenvolver e conseguimos construir outros pensamentos, né? Pensamento esse que nos levou a adotar um certo comportamento, né? Um certo equilíbrio, né? E administrar situações, né? Também que viessem para nos dar um aprendizado, né? Situações que viessem para melhorar o dia a dia, né? Mas cara, tu não melhorou nada ainda, tu não tem dinheiro no bolso. Mas com certeza a personalidade não fundiu, né? O caráter tá em alta, né? Isso que importa. Aí vem um dinheiro, um real no bolso a mais, não quer dizer que você é uma pessoa de personalidade, né? Tá? Então vamos lá, pessoal, tratar disso aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Eu tenho uma música, eu disse ano passado que eu ia registrar no ano de 2023, né? Nós vamos trabalhar isso. Eu tenho uma música que diz assim: cidadão desesperado, né? Tá? Cidadão desesperado, né? Nós sabemos que a nossa sociedade atravessa inúmeros problemas sociais. Nós sabemos que a nossa sociedade vem de séculos passados, mas em pleno século XXI nós ainda nos deparamos com inúmeras situações, né? Nós sabemos que o cidadão é um trabalhador, né, que luta incansavelmente para se manter, né, dignamente dentro de uma sociedade, mas atravessando, se deparando com os problemas sociais, muitas das vezes isso se torna, muitas das vezes, dificultoso, né? Então, quando eu preparei essa música aqui, ela trata assim, olha,
eu vou falar ela comentada, né? Mas aos poucos a gente vai ajustando isso aí. Aí vamos depois fazer uma live com ela cantada, porque ela é uma música que qualquer pessoa pode cantar, né? Então eu digo assim: quando pensava-se que tudo estava perdido, né? Quando pensava-se que a malandragem tomaria conta da situação, né? Realizaram logo uma mega operação, né? Acionaram a força de elite, né? Para tomar conta da missão, né? O cidadão é o ser mais importante de uma sociedade, entendeu? O cidadão tem importância incomparável dentro de uma sociedade, tá? O cidadão não pode ser explorado, ignorado, humilhado, ameaçado, né? Nenhum tipo de atos inadequado ao direito do cidadão pode ser adotado em prol de uma sociedade, né? Então a música, ela fala disso aqui, né? O meu modo de ver, eu adotei esse mecanismo, esse comando da música para poder fazer o desabafo, né? E valorizar o cidadão, né? Tá? Aí eu fortaleço bem aqui. Eu terminei ela dizendo que acionar a força de elite, né? Entendeu? Realizar uma mega operação, né? Acionar a força de elite para tomar conta da missão. Aí eu fortaleço no quarto ponto assim: acionar a força de elite para uma missão especial. Qual? Proteger o cidadão, né? Qual era a missão especial? Proteger o cidadão. O cidadão estava desesperado. O cidadão estava ameaçado. O cidadão estava humilhado. O cidadão estava sendo ignorado. O cidadão estava sendo explorado, né? Então, acionaram a força de elite para uma missão especial. Agora, para quê? Proteger o bem. Quem é o bem? O cidadão. E combater o mal, né? Qual era o mal enviado ao cidadão, rodeado ao cidadão? A exploração, o preconceito, a discriminação, né? A humilhação, né? A ameaça, o ato de racismo e assim sucessivamente, né? Aí eu chego bem aqui, no quinto ponto eu digo, malandro, não, eu digo assim, malandro te entrega que o bicho, né, vai pegar, né? Malandro são todas as situações que colocaram em cima do cidadão, né? Mais uma vez fortalecendo, não repetindo, a ameaça, a ignorância, a humilhação, a exploração, o ato de racismo, né? E assim sucessivamente, né? A malandragem adotada em cima do cidadão brasileiro, né? Aí eu digo, a força está unida, está botando para quebrar, né? Quando eu digo que a força está unida, está botando para quebrar, é porque todas as leis criadas no nosso país dão um certo direito ao cidadão, né? Então, por isso, né, o cidadão também tem direitos, né? Não pode ter todo esse conjunto de situações que venha denigrir, né, o direito, a imagem, né, e o valor que o cidadão tem em prol de uma sociedade. Aí eu digo assim, não, o sexto ponto, fizeste-te de doido, malandro, né? Fizeste-te de doido, malandro, né? Logo com aquele cidadão, né? Aí eu crio um mecanismo aqui, digo assim, com quem? Não, fizeste-te de doido, malandro. Aí eu fortaleço aqui adotando um mecanismo diferente na música. Com quem? Aí eu digo, logo com aquele cidadão
Aí eu entro com assim, qual? O trabalhador que acorda cedo para ganhar o pão. Aí eu chego no nono ponto e digo assim, fizeste de doido? Encontrasse doido e meio, né? A força de elite não dá mole no bloqueio, né? A população estava aflita, né? Já sem saber o que fazer, mas como soube manter a calma, tudo chegou a se resolver, né? Aí eu no ponto 14 digo, pará, bum. Isso não é explodir ninguém, né? Não, é um bloqueio, é que parou ali a situação, né? Nós conseguimos frear, né? Conseguimos frear a situação, né? Não adianta abrir fuga, que com a força de elite não vai fugir nenhum. A música parou aqui. Então a música, ela não faz uma ameaça, não faz uma apologia ao crime, ela pede um socorro ao cidadão desesperado. Então o nome da música é Cidadão Desesperado, né? E nós somos todos os cidadãos desesperados em prol de uma sociedade, né? Atravessando inúmeros problemas sociais, atravessando o desemprego, atravessando um salário que não dá nem para comprar, né, uma cesta básica adequadamente, né? E inúmeras situações, né? Tá? Então, essa é a situação da música, né? Para aqueles que estavam em dúvida. E ela vai ser registrada, como eu coloquei no ano passado. Ela vai ter um registro. Eu estou só querendo aí, eu estou só vendo onde eu vou, estou vendo dinheiro que eu vou para o cartório, né? De adequado aqui. Tem um cartório aqui em Belém do Pará, que fica ali perto do quartel do Exército, né? Eu não sei dizer se é o bairro, se ali é bairro Centro, eu não sei dizer se ali é bairro Centro, mas é mais próximo do comércio ali. Tem um cartório lá que trabalha isso, né? Essas eventualidades aqui, né? E por isso lá tem um custo, né? Eu acho que deve ter em torno de 150 a 200 reais uma página, né, registrada, né? Esse aqui é um detalhe. Essa minha outra obra, deixa eu ver. Eu fiz uma outra versão da música, da primeira música, né? E consegui converter ela. E o nome da música caracterizou com Irmãos Aflito, né? Você sabe que todas as igrejas hoje, né? Todas as igrejas hoje são ameaçadas, né? Até criaram uma lei sancionada em 2023, né? Que não se pode ameaçar a igreja, né? Não se pode ignorar a religião, entendeu? E nós precisamos respeitar a religião, né? Mas se você observar bem, dentro dos quatro cantos, né? Dentro dos quatro cantos de uma sociedade, nós temos inúmeras situações acontecendo dentro da religião católica, acontecendo dentro da religião evangélica, né? Cada uma com os seus problemas, né? Em prol de uma sociedade. Eu peguei e só fiz converter a música, né? E a música trabalha um ponto diferente. Eu coloquei assim: quando pensava que tudo estava perdido, eu usei o mesmo refrão da música anterior. Quando pensavas que o demônio tomaria conta da nossa religião, né? Foi criada uma mega operação para defender a nossa religião. Acionar os anjos do Senhor para uma missão especial: combater o bem
proteger o bem, combater o mal, né? Eu mudei a versão da letra em alguns pontos, né? Demônio te entrega, né? Que os anjos vão chegar, né? A força é divina, né? Você vai ter que respeitar, né? Fizeste-te de doido, demônio, né? Logo com a nossa religião, né? Fizeste de doido, demônio, né? Logo com a nossa religião, os irmãos que estão dentro dela, né, são defensor da missão, né? Aí eu fortaleço aqui: fizeste-te de doido, encontrasse um bloqueio, né? Os anjos do Senhor protege os nossos irmãos o tempo inteiro, né? Os fiéis religiosos estavam aflitos, né? Já sem saber o que fazer. Como souberam manter a calma, os anjos do Senhor chegaram para os defender, né? Mas não deixei de manter, né? Parapabum, né? Com os anjos do Senhor, demônio, você vai ter que se entender, né? Parapabum. Não adianta abrir fuga, demônio. Os anjos do Senhor foram enviados especialmente para nos proteger, tá? Então a música tem esse comando, né? Eu tenho a outra música que diz assim: o cidadão assalariado, né? Não é uma tarefa fácil, né? Administrar um salário que não dá para nada, né? Não é isso? Né? Então, administrar um salário praticamente que tudo aumenta a cada segundo, praticamente aumenta a cada hora, né? E o cidadão nunca pode se dar um aumento adequado para o cidadão, né? Mas quando você vê nos quatro cantos, se aumenta 100% para o fulano, se aumenta 120% para o cicrano, se aumenta 80% para o beltrano, mas quando chega na hora do cidadão, o cidadão nunca pode ter um aumento digno, né? Porque senão vai explodir os cofres públicos, vai explodir, né, as contas do governo, né? E assim sucessivamente, né? Então o cidadão nunca pode ter um salário que digno, né? Era para ter um salário agora de 1.400 e pouco, não pode, ficou só em 1.302, porque senão ia atropelar a inflação, né? Mas quando a gente vê nos quatro cantos, vários aumentos arbitrários, aumento de 100% de salário do fulano de tal, mas o salário mínimo nunca pode passar de 7%, nunca pode passar de 8%, né? Então, a nossa música
ela não ameaça ninguém. A nossa música, ela faz uma crítica contra esse comportamento de não valorizar o salário adequado a um cidadão, né? O cidadão assalariado, né? Então, por isso, nós trabalhamos essa música dentro de uma liberdade de expressão e não dentro de uma ameaça à nação, não. Nós trabalhamos uma música em uma crítica para ver se o nosso governante consegue, né, valorizar o nosso cidadão assalariado, né, consegue dar um salário digno ao nosso cidadão assalariado, né, e por isso então a nossa música ela trabalha dentro das regras e normas da liberdade de expressão, tá? A música começa assim: a vida que eu levo não está dando para viver. O salário que eu ganho não está dando nem para me manter. O trabalho que eu faço é uma coisa especial. Mas com um salário desse porte, eu começo a passar mal, né? O nosso dinheiro está desvalorizado. Tudo aumenta toda hora. Se tudo isso não tiver um freio, vamos acabar pedindo esmola, né? O custo de vida é muito alto, né?